Muito bem, boa noite a todos. Nós temos o privilégio hoje de ter o Dr. Flávio Naco, do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. O Flávio é um amigo nosso de longa data, já foi presidente da SOTIERJ, hoje ele é o presidente do Comitê de Cirurgia de Alto Risco, da MIB, e vai conversar conosco a respeito do paciente cirúrgico de alto risco e o que nós temos que fazer para poder minimizar danos e melhorar a evolução clínica desses doentes no período perioperatório, no período dentro da unidade de terapia de forma especial. Flávio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estamos com você. Obrigado, Álvaro. É um prazer, uma honra, um privilégio participar dessa reunião. E vamos direto para o que interessa. Eu vou falar sobre paciente cirúrgico de alto risco, que é um tema sobre o qual eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu começo falando sobre esse trabalho de autores italianos, que mostra que no ano de 2008 ocorreram 230 milhões de cirurgias no mundo. 15% delas foram realizadas em pacientes de alto risco. E esses pacientes foram responsáveis por 80% das mortes. Esse trabalho de autores ingleses analisou 4 milhões de cirurgias, 12,3 em pacientes de alto risco, que foram associadas a 88% das mortes. Desses que morreram, apenas 15% foram para a UTI, mostrando um baixo reconhecimento dos médicos em relação ao paciente cirúrgico de alto risco. Então, pessoal, nós temos que focar nas cirurgias de alto risco, porque as cirurgias de alto risco estão associadas com uma maior mortalidade. Para quem não prestou atenção no que eu falei até agora, resumo número 1. Uma pequena porcentagem de cirurgias está associada a uma mortalidade elevada. Essas cirurgias de alto risco devem receber uma atenção especial. Mas quem é o culpado da morte desses pacientes de alto risco? E o culpado é o débito de oxigênio, que já foi mencionado por Campbell na Inglaterra em 1923, voltou a ser falado por Knudsen nos Estados Unidos em 1971, mas ficou finalmente difundido na terapia intensiva por William Shoemaker, um dos pais da terapia intensiva, que fez um trabalho histórico. Ele dividiu os pacientes em pós-operatório naqueles com baixo débito de oxigênio e que se recuperavam rapidamente do débito, eles sobreviviam sem complicações. Dos pacientes com um débito maior, mas que se recuperavam, embora tardiamente, esses sobreviviam com complicações, e os que tinham um débito maior e nunca recuperavam, e esses morriam. Em outras palavras, William Shoemaker dividiu os pacientes operados naqueles com um débito que eles pagavam à vista, rapidamente, e eles estavam associados à recuperação total, pagamento a prazo, uma recuperação mais tardia, e os que não pagavam, que morriam. Débito de oxigênio também foi identificado em animais. Vamos observar apenas a coluna da esquerda. Quando o débito era 95 ml por quilo, a mortalidade era mais baixa. Aumentando o débito para 113 e para 126, a mortalidade aumentava. Mas como é que funciona o débito? O débito de oxigênio é importante porque o oxigênio é fundamental.
Relembrando rapidamente a produção de ATP, a glicose se transforma em piruvato na via glicolítica. O piruvato, que eu batizei de uma molécula esquizofrênica, e esquizofrênica porque tem uma mente dividida, e a mente é dividida porque o piruvato nunca sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Na falta de oxigênio, ele toma o caminho da direita e forma ácido lático, com pouca produção de ATP. Na presença de oxigênio e da enzima PDH, ele entra na mitocôndria, onde, após múltiplas reações químicas, forma ATP. Essa opção é energeticamente mais vantajosa. Dentro da mitocôndria, ocorre a cadeia respiratória, onde elétrons viajam através dos citocromos para formar ATP. E ATP é tudo que uma célula precisa, porque ATP é sinônimo de energia, e a célula precisa de energia para viver. A cadeia respiratória, que é a fábrica de ATP do organismo, tem como principal função formar ATP, mas secundariamente ela também forma radicais livres de oxigênio. E os radicais livres de oxigênio ajudam na defesa, participam da resposta inflamatória, são tóxicos para as bactérias e ativam o HIF. Mas o que é o HIF? É o Hypoxia Inducible Factor. É uma molécula que normalmente está inativa e que é ativada na hipóxia. E ativando o HIF na hipóxia, a célula tem uma facilitação para a adaptação. O HIF estimula a angiogênese, a eritropoetina e outros compostos que auxiliam na adaptação à hipóxia. Então, quando falta oxigênio, sobe o HIF. E o HIF é tão importante que as pessoas que o descreveram ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2019, recentemente. São 2 ingleses e 1 americano. Nobel Prize dado para pesquisadores sobre o oxigênio. Quando os radicais livres estão em excesso, eles são citotóxicos e destroem a mitocôndria e destrói a célula. Portanto, a cadeia respiratória produz ATP através da fosforilação oxidativa, mas também produz radicais livres de oxigênio. A hipóxia leve a moderada leva à redução do ATP e o aumento dos radicais livres. A hipóxia grave leva a uma redução importante do ATP e um aumento grave dos radicais livres. Como resumo número 2, o paciente de alto risco cirúrgico consiste naqueles 15% responsáveis por 80% dos óbitos. Os pacientes de alto risco são aqueles que têm maior possibilidade de apresentar hipóxia. A hipóxia leve a moderada produz aumento dos radicais livres e redução dos ATPs. O aumento dos radicais livres ativa o HIF. O HIF facilita a adaptação à hipóxia. Agora, a hipóxia grave produz aumento importante dos radicais livres, isso é citotóxico, e redução importante dos ATPs, o que é incompatível com a vida. Os pacientes de alto risco mais provavelmente desenvolvem hipóxia e todas as suas consequências. Os pacientes de alto risco têm pior prognóstico e devem receber uma atenção especial. Mas o que significa alto risco? Alto risco significa mortalidade acima de 5%, enquanto muito alto risco, mortalidade acima de 20%. E o risco depende da condição fisiológica pré-operatória, da reserva cardiovascular e pulmonar e do tipo de cirurgia. Quando o paciente entra no consultório com avaliação pré-operatória, nós podemos inicialmente observar a fragilidade dele. E existem escalas de fragilidade como esta, que classificam o paciente de 1 a 9. Como, por exemplo, a pessoa que faz ginástica todo dia, very fit, grau 1. A pessoa que está bem, faz exercícios ocasionalmente, é grau 2.
Uma pessoa independente, mas com alguma limitação, já passa para o grau 4. O mais frágil, que é dependente, vai ter uma sobrevida prolongada, grau 7. O gravemente frágil, o acamado crônico, é grau 8. Esse trabalho mostra que, mesmo em procedimentos simples, a pessoa muito frágil é considerada de alto risco. E como nós podemos identificar o paciente de alto risco? Existem scores difundidos na literatura. Por exemplo, o ASA-score é simples, mas não considera a cirurgia. Vai de 1 a 6, tendo uma classificação a mais quando a cirurgia é de emergência. Quando o ASA é 5 ou 6, a mortalidade predita é acima de 5%. Se você não quer usar o ASA, você pode usar o Goldman. Ele é simples, é bem difundido, mas ele é preditor de eventos cardíacos. 2 pontos, classifica em classe 3 e prediz uma mortalidade de 6,6%. Existe um mais complexo chamado ACS-NSQIP, do American College of Surgeons. Existe o PPOSSUM, que é um score inglês que inclui dados da cirurgia. Existe o APGAR, que inclui apenas dados da cirurgia. Além disso, existem marcadores pré-operatórios que ajustam a estratificar o risco, como a dosagem de BNP e pró-BNP. No Canadá, existe uma recomendação para que todos os pacientes que se acredita terem maior risco terem uma dosagem de BNP ou pró-BNP. O BNP e o pró-BNP aumentam em resposta à isquemia ou insuficiência cardíaca. Além disso, um teste de capacidade cardiopulmonar, uma ergometria ou uma ergoespirometria podem ajudar a classificar o paciente. Resumo número 3, existem várias ferramentas para a identificação do paciente de alto risco. O paciente de alto risco tem maior possibilidade de redução da oxigenação tecidual, aumento importante dos radicais livres, disfunção de órgãos e morte. E nesse paciente de alto risco, se recomenda a monitorização perioperatória. Lembrando que existem várias gerações de monitores. No momento, estamos na primeira. São os monitores descritivos. Eles descrevem apenas, descrevem como é que está a frequência, como é que está a pressão, como é que está a saturação. No futuro, vamos ter uma geração de monitores preditivos. Eles antecipam o que vai acontecer. Ele pode falar que o seu paciente, em alguns minutos, vai ficar hipotenso. E, no futuro mais distante, teremos a terceira geração de monitores, que são os monitores prescritivos, que sugerem a melhorar a decisão. Quando fazemos monitorização, começamos com a pressão arterial invasiva, com o objetivo de deixar a pressão arterial média acima de 65, lembrando que a pressão pode ser normal nas fases iniciais do choque. Baixa pressão é perigosa? Segundo esse trabalho, isso no choque séptico, se o paciente tiver pressão menor que 65, a mortalidade aumenta. Segundo esse outro trabalho, dependendo do tempo que o paciente permanece com a pressão menor que 60, a mortalidade aumenta. Você pode observar que, se for de 0 a 4 horas, a mortalidade ainda é baixa. Mas se o paciente ficar hipertenso por hipotenso a partir de 8 a 12 horas, a mortalidade começa a aumentar bastante. Esse outro trabalho também mostra que, se a mortalidade, se a pressão for baixa, a mortalidade aumenta e a incidência de injúria renal aguda também aumenta. Além disso, é fundamental observarmos os marcadores de oxigenação tecidual. Vou começar pelo lactato. 9 em 10 livros de terapia intensiva mostram essa curva, que associa aumento do lactato
com o aumento da mortalidade. Agora, se um de vocês tiver uma crise convulsiva agora, o lactato vai aumentar e vocês não vão morrer, porque o lactato vai se normalizar rapidamente. Portanto, a dosagem isolada do lactato não é tão importante quanto a dosagem seriada. E daí surgiu o clínico lactato. Você mede o lactato agora e mede daqui a algumas horas e vê como é que está a redução do lactato. Se o clínico for bom, como está acima representado pela linha pontilhada, a sobrevida é maior. Se o clínico for ruim, você vê abaixo, na linha cheia, a sobrevida é pior. E por que o lactato aumenta? E aí voltamos ao metabolismo dos carboidratos, onde a glicose forma piruvato, que pode dar lactato se não houver oxigênio, e se houver oxigênio e PDH, vai ser metabolizado na mitocôndria para formar ATP. Primeira opção de hiperlactatemia, aumento da glicólise. Na situação de estresse, que é comum no paciente crítico, a velocidade da glicose está aumentada, porque a adrenalina, por ser um agonista beta, aumenta a velocidade da glicólise. Todo agonista beta, adrenalina, salbutamol, fenoterol, dopamina, dobutamina, aumentam a via glicolítica. Se eles aumentam a via glicolítica, aumenta a formação de piruvato. E se aumentar a produção de piruvato, você, queira ou não queira, com oxigênio ou sem oxigênio, você vai ter mais lactato por excesso de substrato. Então, essa é a primeira maneira de você ter hiperlactatemia, aumento da glicólise. E, surpreendentemente, curiosamente, com uma quebra de paradigma, esse é o mecanismo mais importante de hiperlactatemia. É a glicólise aumentada pelo excesso de adrenalina, pelo excesso de estresse. Então, o paciente crítico sobre estresse aumenta o lactato porque ele está estressado, a sua célula tem uma disfunção metabólica. O outro mecanismo de hiperlactatemia é o mecanismo mais conhecido, é a anaerobiose. Sem oxigênio, o piruvato vira lactato, e o lactato aumenta. Existe um terceiro mecanismo, menos conhecido, mas talvez importante, é a falta da PDH. A PDH é a enzima que permite que o piruvato seja metabolizado na mitocôndria. E, curiosamente, o cofator da PDH é a tiamina, que está em moda hoje. A tiamina tem sido usada por muitos para tratar sepse. Aonde que a tiamina entra? A tiamina é cofatora da PDH. Sem PDH, o piruvato não é metabolizado na mitocôndria e forma lactato. Então, nessa figura, você vê que sem tiamina, isso ocorre em 1/3 dos pacientes com sepse, o piruvato não entra na mitocôndria e forma lactato. Essa revisão, já de algum tempo, chama atenção para o fato de que a acidose lática pode ser secundária à deficiência de tiamina, ao beriberi. A acidose lática, por deficiência de tiamina, é comum em alcoólatras e desnutridos. O quarto e último mecanismo que eu vou falar sobre mecanismo de hiperlactatemia é disfunção hepática, porque o lactato, depois de formado, é clareado no fígado. Disfunção hepática aumenta o lactato. Eu não falei sobre outras causas de hiperlactatemia, como drogas, como a metformina, o nitroprusiato de sódio e o propofol, quando ele dá síndrome da infusão do propofol. Então, causa de hiperlactatemia, aumento da glicólise, como no estresse, anaerobiose, como no choque, inibição da PDH, como na sepse, ou na redução da tiamina. Na sepse, você tem uma redução da absorção intestinal de tiamina e uma redução da absorção mitocondrial de tiamina. O outro mecanismo é redução do clínis, como ocorre na disfunção hepática. Portanto, meus amigos, o lactato não é mais um marcador de anaerobiose. Ele aumenta na anaerobiose,
mas ele não é um marcador, porque ele aumenta em outras situações não associadas à anaerobiose. O principal mecanismo de hiperlactatemia é o aumento da via glicolítica. O lactato continua sendo um marcador prognóstico, sem dúvida nenhuma. Outro mecanismo, outro parâmetro de oxigenação é a saturação venosa central de oxigênio ou venosa mista de oxigênio, que informa o balanço entre oferta e consumo de oxigênio. A saturação venosa pode estar diminuída quando o consumo aumenta, como na dor, no chifre, na agitação, na hipertermia, ou quando a oferta está diminuída, ciência cardíaca grave, hipovolemia, hipóxia, anemia e intoxicação por monóxido de carbono. A SpO2 pode aumentar quando o consumo está baixo, sedação, anestesia, analgesia, ventilação mecânica, ou se a oferta aumentar, como, por exemplo, após um agente inotrópico, uma reposição volêmica, transfusão e oxigenoterapia. O terceiro parâmetro, o delta-PCO2, que é a gasometria venosa e uma arterial. Na gasometria venosa, você vê o CO2 venoso e na arterial você vê o CO2 arterial. PCO2 venoso menos PCO2 arterial, delta PCO2. O delta PCO2 normal é até 6 milímetros de mercúrio. Qual o racional disso? O racional é que a célula produz continuamente CO2. Tanto na aerobiose como na anaerobiose, a célula produz CO2. Esse CO2 constantemente produzido é constantemente lavado desde que haja fluxo sanguíneo tecidual. Na falta de fluxo que ocorre na insuficiência cardíaca, o sangue não lava o CO2 venoso e ocorre um aumento do delta-PCO2, da diferença entre o PCO2 venoso e arterial, ficando maior do que 6. Portanto, o delta-PCO2 é um marcador de índice cardíaco, de débito cardíaco. Portanto, o delta-PCO2 ele só aumenta se a hipóxia é isquêmica. O que é hipóxia isquêmica? Quando falta débito cardíaco. Os outros tipos de hipóxia são a hipóxia hipoxêmica, quando falta oxigênio, ou hipóxia anêmica, quando falta hemoglobina. O último parâmetro, o qual eu vou comentar, é a minha nova paixão. Eu recentemente me apaixonei por essa fórmula, que é o melhor marcador de hipóxia. É o delta-PCO2 sobre conteúdo arterial menos venoso de oxigênio. Para calcular essa fórmula, basta uma gasometria venosa e uma arterial. Qual o racional disso? Que o delta-PCO2, o numerador, é equivalente à produção de CO2. E a diferença entre conteúdo arterial e venoso de oxigênio é equivalente ao consumo de oxigênio. Em outras palavras, essa fórmula equivale ao quociente respiratório. E o quociente respiratório normalmente é 1. Quando você tem hipóxia, disóxia, a produção de CO2 continua igual, a parte de cima da fórmula continua igual, mas o consumo de oxigênio diminui, a parte de baixo diminui. Portanto, a relação aumenta. O quociente respiratório, ou essa fórmula, normalmente é 1. Na anaerobiose, pela redução do denominador, nós temos um número maior que 1. E, segundo os autores, acima de 1,4 ou 1,8, isso marca anaerobiose. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso, uma revisão sobre essa fórmula, escrito por um grupo francês, e ele termina o trabalho com um algoritmo. Se você tem um paciente instável hemodinamicamente, além de dosar o lactato, você deve dosar essa fórmula, delta-PCO2, sobre a diferença arteriovenosa do conteúdo de oxigênio. Se estiver normal, está tudo mais ou menos bem. Mas se um dos dois estiver anormal, você tem que ficar preocupado. E aí você vai adiante, vendo a saturação venosa de oxigênio, que estiver baixa, leva você a ver o delta-PCO2, se tiver aumentado, sugere redução do índice cardíaco, e você quer saber se o paciente é fluido responsivo ou não, para dar dobutamina ou fluido. Se, por outro lado, a delta-PCO2 for menor que 6, significa que o índice cardíaco é bom, você tem que procurar por outras causas de redução da DO2, seja por
baixa oxigenação, ou seja, por falta de hemoglobina. Resumo número 4, os marcadores de oxigenação tecidual são muito importantes no manejo do paciente de alto risco. Eles incluem lactato, marcador de estresse, não de anaerobiose, SVO2, que informa a relação DO2-VO2, delta-PCO2, que informa o índice cardíaco, e essa relação maravilhosa, delta-PCO2 sobre conteúdo arterial menos venoso de oxigênio, que é o melhor marcador de anaerobiose. E otimização perioperatória, o que é isso? A otimização perioperatória é a otimização individualizada de parâmetros hemodinâmicos e oferta tecidual de oxigênio através da infusão de fluidos, vasopressores e inotrópicos, com o objetivo de manter a perfusão, oxigenação tecidual adequadas. Esse é o trabalho original. Esse grupo, ele percebeu que pacientes com fratura de bacia morriam muito na cirurgia. Eles tinham uma mortalidade. Depois, eles notaram que pacientes com fratura de fêmur também morriam muito em cirurgia. Então, eles pegaram pacientes ortopédicos, 70 pacientes, e num grupo fizeram uma monitorização perioperatória, no outro, controle. E a mortalidade no grupo controle foi de 29%, e de estudo foi 2,9%, uma diferença de 10 vezes. E o que eles fizeram para reduzir a mortalidade? Eles fizeram a monitorização. Na época, em 1985, usaram Swan-Ganz no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório por 48 horas. Nessa época, era comum os pacientes internar no CTI para receber um Swan-Ganz antes da cirurgia. E a otimização perioperatória, segundo inúmeros estudos, diminui a mortalidade. Você pode ver aí incontáveis trabalhos mostrando um benefício da otimização, onde eu destaco o último trabalho da nossa amiga Susana Lobo. No trabalho dela, a mortalidade diminuiu de 50% para 15% nos pacientes otimizados. E qual a base racional da otimização? É que na otimização nós temos que fazer uma adequação da oferta, DO2, e consumo, VO2, de oxigênio. O que nós não queremos é que o VO2 seja maior que o DO2, e a isso chamamos de disóxia ou hipóxia. O DO2 é a oferta tecidual de oxigênio, e o DO2 é igual ao débito vezes conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo é 1,39 vezes hemoglobina vezes saturação. Em alguns livros está 1,34, em outros livros está 1,36. Esta é a constante de Hefner. E quem é Hefner? Eu incluí esse slide em homenagem ao Álvaro, e incluí ele hoje. Como eu adoro uma cultura inútil, eu sempre vou atrás da biografia das pessoas. Eu gosto de saber onde as pessoas nasceram. E o Gustav von... Está errado, é Hafner. Ele, que nasceu em 1840, ele nasceu em Leipzig, na Alemanha, ex-Alemanha Oriental. Mas ele, antes de entrar na faculdade, ele estudou em Iena. Iena, que, como o Álvaro comentou, foi a cidade onde eu morei, onde o Álvaro morou, na mesma época, onde nós se tornamos amigos mais próximos. É uma cidade de 100 mil habitantes e você vê na foto, essa é a praça central da cidade de Iena. E o Gustav Hufner, ele, na época, isso há muitos anos, ele mostrou que 1 grama de hemoglobina carrega 1,34 ml de oxigênio. Então, na época, a variável de Hufner era 1,34. Ela foi redeterminada para 1,39. Mas, na prática, que diferença faz ser 1,34 ou 1,39? Nenhuma.
Os fatores, então, que determinam a oxigenação tecidual, que determinam a DO2, são o débito, a hemoglobina e a saturação. Dos três, o débito é o mais importante. Como é que se identifica o paciente com DO2 baixa? Clínica e laboratorialmente. Clínica com hipotensão, diurese, redução do sensório, presença de extremidades frias. E laboratorialmente, através daqueles parâmetros dos quais eu falei. Lactato aumentado, saturação venosa de oxigênio reduzido, delta-PSO2 aumentado e delta-PSO2 sobre conteúdo arterial menos venoso de oxigênio reduzido. Como é que você aborda o paciente que está com DO2 baixa? Você tem que achar um culpado. É o débito, é a hemoglobina, é a saturação. E como o débito é mais importante, nós temos várias ferramentas para avaliar o débito, para ver se realmente o problema está no débito, se é hipóxia isquêmica. Se não tiver no débito, pode estar na hemoglobina, na hipóxia anêmica, ou pode estar na saturação, na hipóxia hipoxêmica. Então, nós podemos medir o débito através do catéter arteriopulmonar, que é o famoso Swan-Ganz, o ecocardiograma, o Doppler esofágico ou a análise do contorno de pulso. O catéter arteriopulmonar, que foi lançado em 1970, que utiliza a termofluidização pulmonar, foi criado por Swan e Ganz e outras pessoas. Mas o Swan foi o primeiro autor, o Ganz foi o segundo, nenhum dos dois americanos, o Swan irlandês, o Ganz eslovaco, o Ganz com uma história de vida muito dura. Rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, o Ganz era da Eslováquia, estudava medicina em Praga, em 1940 começou a guerra, como ele era judeu, ele foi preso, mandado para um campo de concentração, ele iria para Auschwitz para ser morto, ele fugiu e foi para a Hungria. Depois da guerra, voltou para a Universidade de Praga para continuar a medicina. E aí os comunistas tomaram conta de Praga e da região, e ele era proibido de sair do país, mas conseguiu uma permissão especial para ir para a Itália, e assim ele fugiu para os Estados Unidos, onde ele conheceu o Swan e outras pessoas, e criaram o catéter de Swan-Ganz. William Ganz já morreu, tem 2 filhos, um cardiologista e um pneumologista nos Estados Unidos. O catéter de Swan-Ganz, ele calcula o débito através da termodiluição intrapulmonar, que é uma medida que alguém muito inteligente descreveu após a administração de um fluido de temperatura conhecida, a alteração da temperatura do sangue, avaliada por um termômetro na artéria pulmonar, informa o débito cardíaco. O catéter de Swan-Ganz também informa a saturação venosa de oxigênio, nesse caso é a saturação venosa mista, que é o gold standard, e o normal é 65% ou mais. O ecocardiograma é uma ferramenta cada vez mais utilizada em terapia intensiva, informa o débito cardíaco, supressão e enchimento, função de VD e VE, a pressão sistólica da artéria pulmonar, mas não é contínuo e depende muito de quem faz o exame. O Doppler esofágico, ele exige que o paciente tenha ventilação mecânica, você coloca um catéter Doppler no esôfago e assim você avalia a velocidade de fluxo na aorta e a partir disso você calcula o débito cardíaco. Ele é simples, ele não é iatrogênico, permite monitorização por outros períodos, treinamento mínimo da equipe, mas o paciente tem que estar em ventilação mecânica, ele facilmente desposiciona. A V10 do momento são os aparelhos que analisam o contorno de pulso, e são vários no mercado, cada vez mais, com base na seguinte informação, que a pressão de pulso é diretamente proporcional ao volume sistólico. Então, você olha a pressão sistólica e a diastólica, que é a pressão de pulso, isso é diretamente proporcional ao volume sistólico. Esses aparelhos são contínuos, eles utilizam catéteres normalmente utilizados no UTI, e são poucos invasivos, mas são pouco acurados na presença de arritmias e na presença de doses muito altas de vasopressor. Nós temos o lítio Pluto, por exemplo, que é calibrado com lítio, uma mini dose de lítio é introduzida e um sensor de lítio
analisa a variação da concentração do lítio no sangue e, através disso, ele informa o débito cardíaco. Existe o lídico rápido, existe que não é calibrado, existe o vigileu, que analisa o condão de pulso, que também não é calibrado, e lamentavelmente, a aorta está trocada aqui. Existe o EV1000, que é outra opção, analisa o contorno de pulso e é calibrado por termodilição transpulmonar. E existe também o pico que está aqui, por algum momento isso mudou de ordem, mas o pico também é outro aparelho que avalia o débito cardíaco pela avaliação do contorno do pulso e é calibrado. Quando você calibra com calibração transpulmonar, você ganha de bônus duas variáveis. Você vê o índice de permeabilidade vascular e você vê se existe edema pulmonar. Dependendo do débito cardíaco, se ele estiver baixo, a gente pode querer dar volume ou querer dar inotrópico ao paciente. Quando a gente quer dar volume, nós temos... Então, a gente está monitorando com análise do contorno de pulso, tem vantagens, porque é contínuo, é pouco invasivo, e tem desvantagens, porque na arritmia é ruim, e se tem muito vasopressor é ruim. Então, eu mostrei rapidamente os tipos de aparelhos, não vou entrar em detalhe, tem aparelhos calibrados, outros não calibrados, tem o lídico sem calibração, o lídico com calibração, e a calibração é feita com lítio. Existe o vigileu, que é muito difundido no Brasil, que é sem calibração, ele mede o débito cardíaco, como todos esses que eu estou falando, através da análise do contorno de pulso. O vigileu, ele pode, além disso, fornecer a saturação venosa de oxigênio. Existe o pico, que ele é calibrado através da termodilição transpulmonar, que significa a administração de um fluido de temperatura conhecida e a aferição da mudança da temperatura do sangue através de um termômetro na artéria femoral. A variação da temperatura e dá uma ideia do débito cardíaco. E o EV1000, volume é parecido com o lídico, ele também é calibrado por termodilição transpulmonar. Quando você tem a termodilição transpulmonar, você ganha duas coisas de bônus. Você ganha água extravascular pulmonar e o índice de permeabilidade vascular. E eles podem ser muito úteis no paciente crítico. Você observa, por exemplo, se a água extravascular está acima de 10, o paciente tem edema. Se o índice de permeabilidade estiver acima de 2, é por aumento da permeabilidade. Se for menor que 2, não é por aumento de permeabilidade. Então, na prática, se tem edema com o índice de permeabilidade vascular normal, o edema pulmonar é cardiogênico. Se o paciente tem edema com o índice de permeabilidade vascular pulmonar aumentado, o paciente deve ter SARA. Esses métodos podem ser invasivos, como o catéter arteriopulmonar, menos invasivos, como o pico, o EV1000, ou minimamente invasivos, como o lídico plus, o lídico rápido e o vigileu. Por que o pico e o EV1000 são menos invasivos e não minimamente invasivos? Porque os catéteres utilizados têm um calibre um pouquinho maior. Em relação à calibração, sem calibração, o lídico rápido, o vigileu. Com calibração, o pico, o lídico plus, o volume view. Com calibração, são mais apurados. A acurácia é importante. Os calibrados apresentam mais acurácia. Eu prefiro um monitor, um aparelho que mede o débito cardíaco de maneira calibrada. E nós devemos ser acurados ou precisos? Na figura da esquerda, você vê uma pessoa acurada. Acertou o alvo nas 4 vezes. Mas não é preciso, porque ele acertou em 4 lugares diferentes. Na figura da direita, você vê que o atirador
é pouco acurado. Ele não acertou o alvo, mas ele é muito preciso, ele foi consistente. Se um jogador de futebol chutar 3 pênaltis na trave, ele não é acurado, mas ele é preciso. Então, eu prefiro um aparelho acurado, e eu prefiro um relógio acurado do que um relógio preciso. Se você tiver uma redução do débito cardíaco, isso pode ser por falta de volume ou por falta de miocárdio. Se por falta de volume, nós vamos fazer fluidos. Se for por falta de miocárdio, nós vamos dar inotrópico. Se for para dar fluidos, na maior parte dos pacientes, eu prefiro solução balanceada, para dar inotrópico, dobutamina. Resumo 5. Existem no mercado vários equipamentos para medir o débito. Eles podem ser divididos em calibrados e não calibrados. A calibração pode ser por teste de lição transplanar ou por uma química. Quando vamos dar volume, então nós temos que ter cuidado para não dar volume de menos nem de mais. A hipovolemia, assim como a sobrecarga de volume, estão associados com o aumento da mortalidade. E como é que nós vamos avaliar se o paciente precisa de mais ou menos volume? Pelo exame clínico? Certamente não. O exame clínico é muito pobre em terapia intensiva. Pelo raio-x de tórax? Certamente não. Tem pessoas que falam o seguinte: vamos tacar água até o pulmão ficar branco. Só que o pulmão só fica branco quando a água extravascular pulmonar tiver um excesso de 35% do normal. Outras pessoas falam o seguinte: vou tacar água até a gasometria mostrar hipoxemia. Só que a gasometria só mostra hipoxemia se a água extravascular pulmonar tiver em 200% de excesso. Ou seja, não são boas condutas. Nós temos que dar o volume certo. E isso é muito difícil na prática. E para administrar o volume certo, nós temos que nos basear no conceito de fluido-responsividade. O que é ser fluido responsivo? É aumentar o débito cardíaco após a administração de volume. Nós só devemos dar volume nos pacientes que, após a administração de volume, tem aumento do débito cardíaco. E como é que eu avalio se o paciente é fluido responsivo? O paciente fluido responsivo é aquele que está na curva ascendente de Frank-Starling. E como é que eu sei, à beira-leito, se o paciente está na curva ascendente ou no platô? Porque se o paciente está na curva ascendente, melhora o débito com volume. Se está no platô, não melhora o débito e até pode piorar com volume. Então, eu tenho que definir quem está na curva ascendente e quem não está no platô para poder dar volume. Nós podemos usar variáveis como a variação da pressão de pulso e a variação do volume sistólico. Variação de quê para quê? A variação entre a INS e a expiração. Existem trabalhos que mostram que a VPP e a VVS variam mais de 15% entre INS e expiração se o paciente é volume responsivo. Se a variação for menor que 10%, o paciente é volume não responsivo. Então, se observa aí, entre a IS e a ES, uma variação da pressão de pulso. Se for maior que 15%, fluido responsivo. Você pode dar volume se achar que o paciente precisa de volume. Variação de volume sistólico, variação da INS, entre INS e ES, maior que 15%, você pode dar volume se considerar que o paciente precisa de volume. Se o paciente não está em ventilação mecânica, que é uma exigência para você utilizar os parâmetros que eu acabei de falar, você tem a opção de fazer a elevação passiva das pernas. Você troca o paciente da posição A para a posição B, monitorando o débito cardíaco. Se o débito cardíaco aumentar mais que 10% no primeiro minuto, o paciente é fluido responsivo. Você também pode usar o índice de colapsibilidade da veia cava inferior. Se a colapsibilidade for grande, o paciente é fluido responsivo. Existem vários trabalhos que reforçam a ideia de que o índice de colapsibilidade pode ser um marcador de fluido responsividade.
Em resumo número 6, fluidos podem ser administrados ou devem ser administrados apenas para fluidos responsivos. Ser fluido responsivo significa aumentar o débito após a infusão de volume. Existem várias técnicas para avaliar se o paciente é fluido responsivo. E o que é a otimização perioperatória? Olha esse texto. Uma revisão escrita pela Suzana e pelo Neymar, nossos amigos de São José do Rio Preto. Nos pacientes de alto risco, eles sugerem avaliar o débito cardíaco. Você escolhe uma ferramenta. E também testar a fluidoresponsividade. Você usando essas duas ferramentas, você vai monitorizar o paciente no perioperatório. Primeiro, você otimiza a DO2. E se você quiser saber se o paciente é fluido responsivo ou não, você faz os testes de fluidoresponsividade. Se a DO2 for inadequada, você pode dar volume, se for fluido responsivo, ou dobutamina, se o paciente não for fluido responsivo. Essa tabela, me cedida gentilmente pelo Neymar, mostra como é que é feita a otimização perioperatória. Você avalia o paciente de alto risco. Você monitora o débito. Pode ser com catéter intrapulmonar, mas pode ser com técnicas menos invasivas. Você daí comenta uma oferta de tecido de oxigênio boa, o índice cardíaco bom, um lactato baixo, uma saturação venosa acima de 70, um delta PCO2 abaixo de 6, um delta PCO2 sobre conteúdo arteriovenoso de oxigênio menor que 1,8 e uma diurese boa. Se o paciente atingir todas essas exigências, você fica feliz. A meta foi atingida. Mas se isso não acontecer, você fica angustiado e vai ver como é que conserta essa situação. Então, você vai ver se o paciente é fluido responsivo. Você pode usar o que você quiser. A avaliação da pressão de pulso, a avaliação do volume sistólico, a elevação para cima das pernas, do centro cirúrgico é um pouco mais complicado, e o índice de colapsibilidade da veia cava inferior. Então, se o DPP for maior que 15%, ou o volume sistólico, a variação de volume sistólico maior que 15%, ou a elevação passiva das pernas mostrar um aumento de débito maior que 10%, ou o índice de colapsibilidade for superior a um número determinado, o paciente é fluido responsivo, e você indo aqui para a parte direita, você dá fluido. Mas se o paciente não for fluido responsivo, a outra opção é dar dobutamina. Então, basicamente, você vê se o débito está bom. Se o débito está bom, ótimo. Se o débito não está bom, ruim, você vai dar volume se o paciente é fluido responsivo e provavelmente você vai dar dobutamina se não for fluido responsivo. A otimização, que vários trabalhos mostraram que beneficia o paciente, também é custo-efetiva. Esse trabalho brasileiro do João Manuel, que tem de novo a Suzana Lobo participando, mostra que a otimização perioperatória é custo-efetiva. Eu já estou quase no fim, então os pacientes cirúrgicos de alto risco devem receber monitorização avançada para avaliação do débito cardíaco, os pacientes devem ter parâmetros de oxigenação tecidual periodicamente avaliados, devem ser avaliados em relação à fluido-responsividade, e isso é custo-efetiva. Também é importante a qualidade da equipe cirúrgica. Por exemplo, esse foi o maior cirurgião da sua época. Naquele século, ele era o melhor porque ele era o mais rápido. Ele era considerado a faca mais rápida do Reino Unido. E conta que, numa demonstração, ele conseguiu amputar, além da perna, que era a cirurgia, amputar o dedo do auxiliar e tirar um testículo do paciente. Você pode ir atrás de listas de melhores cirurgiões, essa é uma lista dos melhores cirurgiões de gastroplastia no México, ou essa lista, os melhores cirurgiões de tumor na Índia. Você vai atrás da qualidade do hospital.
É claro que você quer ir num hospital de boa qualidade e você pode achar quais são os melhores através de listas publicadas anualmente. Essa lista mostra os melhores hospitais do mundo, os 10 melhores hospitais do mundo. 4 são nos Estados Unidos, 1 no Canadá, Alemanha, Suíça, Singapura, Suécia e Israel. Você prefere hospitais de alto volume, porque onde se faz bastante cirurgia, teoricamente, isso é melhor. Você prefere operar o coração num lugar que faz 200 cirurgias cardíacas por ano, em vez de uma que faz 20. Então, esse trabalho mostra que, quando tem volume baixo, você tem mortalidade alta, e assim que vai aumentando o volume, a mortalidade vai diminuindo. Agora, o que é mais importante? Um cirurgião de alto volume, um hospital de alto volume. Então, pegaram um grupo cirúrgico que trabalhava no hospital de alto volume, colocaram eles num de baixo volume, viram que o mais importante é um cirurgião de alto volume. E fase da Lua importa na cirurgia? Segundo esse trabalho, em cirurgia de coluna, a Lua crescente está associada com mais complicações. Segundo esse de cirurgia de catarata, a Lua minguante está associada com mais complicações. E o dia da semana é importante? Segundo esse trabalho do St. Mary's Hospital, segunda, terça e quarta está associado com melhor desfecho. Cirurgia quinta, sexta e final de semana com pior desfecho. E o horário da cirurgia? Segundo esse trabalho da Duke University, cirurgias de manhã complicam menos do que cirurgias à tarde. E com base nesses dados, esse folheto de nutrição mostrou 4 dicas para quem vai operar. Primeiro, por que escolher a cirurgia de manhã? Por que escolher final de semana? Qual o pior mês? Nos Estados Unidos é julho, porque julho é o mês onde os residentes começam. E o horóscopo interfere na cirurgia? Você pode escolher o dia da cirurgia com base no horóscopo? Você pode entrar em contato com essa astróloga e pagar $70. Eu, de brincadeira, eu mandei um e-mail para ela, eu ia pedir informações sobre o melhor dia de cirurgia para mim e para o Álvaro, mas ela, infelizmente, não me retornou. Você pode preferir a Bracha Goldsmith. Ela cobra $50. Se você quiser fazer também o mapa astral do cirurgião, ela faz um abatimento e cobra $80. Você pode usar um coach espiritual. Se você quiser falar agora com o Albury, você pode ligar e pagar apenas $1 por minuto, aproveitando que elas estão em promoção. E você pode também procurar a Tarot Lady, pagando $50 para definir quando você vai operar. E sexta-feira 13 é ruim para a cirurgia? É bom para a cirurgia? Esse trabalho mostra que tudo isso é bobagem. A Lua, o signo, sexta-feira 13, nada interfere com a cirurgia. Então, vários outros fatores, como a qualidade do cirurgião, a qualidade do hospital, são importantes. E, para terminar, o take-home message: é importante definir as cirurgias de alto risco. Esses pacientes devem receber otimização perioperatória e o pós-operatório realizado no CTI. A otimização perioperatória reduz complicações e mortalidade. A otimização perioperatória é custo-efetiva. E a prática da otimização do paciente cirúrgico de alto risco deve ser mais difundida e treinada. Muito obrigado. Muito bem, Flávio. Uma revisão aí extensa de cirurgia de alto risco e as diversas atitudes que a gente precisa ou pode ter na beira do leito para poder otimizar esses doentes e diminuir as suas complicações. Acho que o resumo da ópera é, principalmente, lembrar todo mundo de que as avaliações pré-operatórias são importantes para poder analisar risco cirúrgico, idade, comorbidades, os diversos scores que a gente pode utilizar, tudo isso estão relacionados com o aumento do risco de complicações, mas que, do ponto de vista operacional,
aquilo que efetivamente aumenta complicações é cirurgião ruim, hospital ruim, equipe médica ruim, que vai atender esses doentes. Tudo isso precisa ser controlado. Controlando tudo isso, o doente precisa de garantir boa perfusão durante o transoperatório e o pós-operatório imediato, né? Nós vimos aí diversas formas de como monitorar essa hipoperfusão e de como manter uma boa perfusão durante o transoperatório. É preciso que cada unidade, cada serviço, dependendo do doente, das disponibilidades dos diversos métodos, possa colocar isso em prática de uma forma otimizada, tendo o foco de que esse doente não pode fazer hipóxia tecidual. Fazer administração de volume inotrópico e várias algoritmos podem ser utilizados para poder fazer essa otimização. Nós tivemos uma discussão hoje de manhã na aula do Vitor Batel de fluido responsividade. Acho que quem puder ter a oportunidade de poder revisar essa aula ontem, na verdade, ela está gravada, mas eu também sinto de que a gente precisa de trazer para essa reunião de terça-feira o assunto de fluido responsividade, para que todo mundo possa ter uma conceitualização melhor do que é fluido responsividade, do que pode ser feito o doente em ventilação espontânea, o doente em ventilação mecânica, o doente sedado, o doente não sedado e assim por diante. Inotrópico, a vantagem de se manter esse doente otimizado, porque isso evitaria ou faria profilaxia de um débito, de um déficit de oxigênio periférico e, consequentemente, minimizando complicações pós-operatórias que são frequentes nos doentes mal conduzidos. A história que vocês mais ouvem dizer é aquela história, né? O doente ficou 6 horas em cirurgia, mas foi tudo bem durante a cirurgia. E aí o doente não consegue sair da ventilação mecânica, ele não sai da ventilação mecânica porque ele ativou várias cascatas inflamatórias durante a cirurgia, durante o pós-operatório imediato também ele teve lentidão de fazer compensação hemodinâmica. Esse doente entra numa cascata de disfunção e falência de múltiplos órgãos e acaba tendo complicação 24, 96 horas depois, e a relação com a cirurgia ela fica meio perdida, ninguém sabe muito direito por que o doente acabou evoluindo mal, mas uma grande parte desses doentes, se você for olhar o tempo zero, onde é que ele começou a ficar complicado, geralmente foi na segunda, na terceira, na quarta hora do transoperatório, ou naquele período em que ele chega na unidade de terapia intensiva. Então, é preciso que nós, que atendemos esses doentes, a gente tente fazer um time junto com o cirurgião, junto com o anestesista, mas que a gente também tenha vigilância aumentada para, na hora que esse doente chegue, para buscar rapidamente sinais de hipoperfusão, porque quanto mais rapidamente a gente corrigir, menor o débito de oxigênio periférico e menor a chance dele poder ter complicações posteriores. Acho que eu ia querer que o Rafa fizesse um comentário, mas o Rafa, infelizmente, ele teve que sair. Mirela, quer fazer algum comentário, Mi? A minha câmera voltou. Oba! Nós estamos te vendo. Voltou aqui. Oi, voltou. Eu entrei de volta na sala. Não, só fazendo Flávio, obrigada pela apresentação, viu? Que você fez uma revisão também de variáveis de oxigenação, enfim, de débito do oxigênio, que isso efetivamente é o que pode acontecer para aumentar a complicação e que influencia o desfecho, né, dos pacientes cirúrgicos de alto risco. Então, só para fazer um resumo dos pontos importantes com relação à avaliação do paciente cirúrgico e do manejo desse doente. Primeira necessidade de uma
identificação prévia, que aquele doente é um doente cirúrgico de alto risco já, previamente. Normalmente ele tem um problema já cardiovascular. Então, durante a cirurgia, se ele tiver uma incapacidade de aumentar débito e responder positivamente a um débito de oxigênio, esse doente vai evoluir mais frequentemente com complicações. Então, outra coisa importante é que essa monitorização, esse atendimento, não pode ser, depois que ele chegou na UTI, e que já está em débito de oxigênio muito tempo no transoperatório, né? Você já não consegue mais ir atrás de um débito que não foi corrigido a tempo, de um déficit de oxigênio. Então, é muito importante essa interface com o cirurgião e com o anestesista, que isso já possa ser monitorizado durante o período transoperatório. Isso é fundamental. Um doente que chega na UTI com um déficit de base alto, com já sinais de hiperfusão, possivelmente isso já começou antes, e você não consegue recuperar esse tempo perdido, né? A segunda fase é como que eu vou identificar o que eu tenho que monitorizar. Qual é a variável-alvo que eu vou monitorizar para corrigir o meu déficit de oxigênio? Pode ser variável clínica, vocês viram ali, né? Uma variável, por exemplo, uma sugestão, saturação venosa central, pode ser o conteúdo delta PCO2 sobre o conteúdo arteriovenoso, basta hemoglobina, gasometria para fazer isso. Se eu não tenho um monitor, seja para fazer contorno de pulso ou outra monitorização com equipamento, eu tenho que usar avaliação clínica e eu posso usar outras variáveis que sejam de fácil obtenção se eu não tenho um monitor. Também acho complicado você justificar para a família, para o doente, para o cirurgião, a utilização de um catéter de artéria pulmonar no pré-operatório e no transoperatório. Então, ter um monitor minimamente invasivo é um facilitador, porque o débito é importante para você fazer escolhas. Mas lembrem que se eu não tenho débito, eu posso inferir o débito pelo delta PCO2, né? E inferir a presença da anaerobiose utilizando o delta com o conteúdo arteriovenoso. Então, tudo é possível. E eu sinto que a gente usa pouco essas variáveis hemodinâmicas que são facilmente obtidas com uma gasometria arterial, por exemplo, né? E você tem um conhecimento fisiológico, né, fisiopatológico do que você vai corrigir, né? O que você precisa para corrigir aquele déficit de oxigênio, seja o uso de fluidos, se houver fluido-responsividade, seja a melhora do débito cardíaco na presença de uma alteração de fluxo, né? Então, é meio que uma receita de bolo, mas a gente não tem a cultura de saber utilizar a variável e utilizar a variável disponível dependendo do arsenal que você tem, tanto de monitorização quanto arsenal terapêutico, de fato, a gente não tem muito, né? Porque a nossa opção é corrigir a hemoglobina quando indicada, débito ou pré-carga, né? A gente precisa de um raciocínio lógico para inferir esse equilíbrio da balança de oferta e consumo, né? Era basicamente isso que eu queria comentar. Não, ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário da aula do Dr. Flávio? Danilo, Fernanda? Oi, boa noite, tudo bem? Oi, filha. Tudo bem. Oi, Flávio, tudo bem? Oi. Prazer, Juliana. Igualmente. Obrigada pela aula, né? Foi maravilhosa, foi super bacana, uma revisão aí bem extensa e muito importante, eu acho que para todas as UTIs, né? Todo mundo faz pós-operatório de uma maneira ou de outra, né? Independente, algumas UTIs têm esse nicho aí um pouco maior, mas todo mundo acaba recebendo esse tipo de paciente, né? E como às vezes a gente se ampara, que a doutora Mirella falou, né? A gente não tem monitorização invasiva, né? Mas com uma PAM, né, um catéter venoso central, a gente pode fazer bastante coisa e melhorar aí o do doente. Obrigada, viu, Flávio, pela aula. Obrigado. Só um comentário final. Na última década, no nosso banco de dados tem 28 mil cirurgias. 28 mil. Foi um estudo uma revisão que a gente apresentou agora de
perfil epidemiológico do doente cirúrgico, e a gente usou o nosso banco de dados da última década, que quando começaram os registros mais acurados, vamos dizer assim. Então, é uma população muito frequente na assistência, muito frequente, né? Talvez a gente se preocupe com eles a menos, porque a gente está muito preocupado com SARA, com sepse, enfim, e não com esse doente, principalmente os eletivos que vêm para as nossas UTIs, né? Ok, alguém mais tem algum comentário? Sim, Flávio, pode falar. Antes de fazer um comentário, que provavelmente vai ser o final, eu tomei a liberdade de convidar 3 amigos para assistir essa sessão. Um amigo chamado Ricardo Miller, que eu conheci ele em Curitiba, aí no CEPET, ele fez a pós com vocês. Ele atualmente está em Santa Catarina. Convidei a Sigrid Young, minha colega de faculdade, pneumologista, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e uma pessoa que trabalha comigo no Procardíaco, que foi minha residente, a Paula Rocha. Então, eu sei que eles estão presentes, eu mando um abraço e um beijo para todos. Em relação à monitorização hemodinâmica do perioperatório, eu acredito que os anestesistas deveriam ser mais treinados para isso, mais do que os intensivistas. Exato. Às vezes a gente pede para o anestesista, ele fala que vai fazer e não faz. Eu acho que essa cultura tem que ser incorporada principalmente no anestesista. Acho que isso está rodando desde a época que eu fui presidente da MIB, já faz quase 15 anos, e essa integração entre a medicina intensiva e a anestesiologia, ela é muito fraca, né? Houve algumas tentativas no passado, mas elas não se sustentaram, e acho que eu gosto sempre de tentar chamar a responsabilidade para nós, né? Então, gosto de enfatizar nessas aulas de que, claro, o transoperatório é importante, é preciso que cada unidade de terapia intensiva, os coordenadores, procurem fazer uma integração com os anestesiologistas das suas unidades, com os cirurgiões, que geralmente fazem cirurgias de grande porte, da importância dessa monitorização transoperatória, que procurem fazer um time, né, procurem identificar esses doentes antes das cirurgias, como a Mirella falou, que tracem planos cirúrgicos rotineiros, mas, por favor, não deixem de analisar o doente quando ele chega na unidade de terapia intensiva, porque daí passa a ser responsabilidade absolutamente nossa. Os doentes pós-operatório de grandes cirurgias precisam ser rotineiramente monitorados, feito avaliação clínica sistemática e otimização o mais rápido possível. Se isso não foi feito no centro cirúrgico, que não deixem que isso aconteça nos momentos iniciais depois da cirurgia, quando o doente já está na unidade de terapia intensiva. Os nossos problemas são intransferíveis. Algum outro comentário? Ok, quero agradecer novamente a tua presença, Flávio, muito obrigado novamente. Nós estamos aí desde as 6h30, praticamente, juntos, e acho que foi muito estimulante, desafiador, que a gente leve esse conhecimento de volta para as nossas unidades e que a gente procure desenvolver melhores resultados dentro de cada local em que a gente estiver trabalhando, com as equipes cirúrgicas, com a anestesia e com a nossa equipe de plantonistas também, né? Frequentemente é heterogênea. Muito obrigado pela atenção. Terça que vem, só cloroquina. Obrigado, beijo. Boa noite. Obrigada, Flávio. Beijo. Boa noite a todos.